Muito bem, estamos aqui com o livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. Hoje é o capítulo 19, Estranha Obsessão. Então, vamos lá. Pedir antes de mais nada que você dê o seu like aí, se inscreva em nosso canal. Às vezes a gente estranha, de certo modo, as pessoas entram, até comentam, eu vi seu canal, eu entrei lá, eu vi o vídeo tal, e a gente fala, dê um like pelo menos, se inscreveu para nos incentivar. O canal não é monetizado, a gente depende dos likes, depende das inscrições para manter o canal ativo, e os vídeos sendo multiplicados pelo YouTube, não recebemos patrocínio de ninguém. E a pessoa simplesmente fala, não, esqueci, não, depois eu entro lá. Então, por gentileza, se inscreva em nosso canal, divulgue o nosso conteúdo para aquelas pessoas que têm afinidade com os nossos propósitos. Tá bom? Vamos lá, estranha obsessão. Via de regra, quando se fala em obsessão, ocorre-nos logo o seguinte conceito: espírito ou espíritos menos esclarecidos influenciando prejudicialmente a vida dos encarnados. Quase ninguém, ou melhor, ninguém admite o lado inverso da realidade. Isso é, o encarnado influenciando prejudicialmente o desencarnado. Entenderam? O encarnado influenciando prejudicialmente o desencarnado. Ninguém se lembra desse estranho e aparente paradoxo tipo de obsessão, em que os vivos do mundo envolvem os mortos na teia dos seus pensamentos desequilibrados e enfermiços, exercendo sobre os que já partiram para o além terrível e completa obsessão. Pois esse tipo de obsessão não é tão insólito como erroneamente pensamos. Há muitos espíritos sofrendo a influenciação dos encarnados e lutando tenazmente para se livrarem dessa influenciação. Quem se familiariza com trabalhos práticos, sem dúvida, já presenciou desesperadas reclamações de espíritos que fulano, beltrano, não lhe dá trégua, não deixa um instante sequer de atraí-lo para junto de si. Faz muitos anos eu estava num trabalho de uma reunião mediúnica numa casa espírita, e foi a primeira vez que eu tive contato com isso. Eu já tinha lido a respeito, mas não tinha visto ainda, até que um espírito lá falou que vocês tratam fulano de tal como vítima, e ela vem aqui buscar tratamento de desobsessão, quando na verdade a obsessora é ela. É ela que faz isso, isso e isso. Aí acabou dando o nome da pessoa. Tá? Então, geralmente os espíritos não trabalham com nomes quando eles incorporam. Né? Muitas vezes eles não falam, eu estou perseguindo fulano de tal, então eu fui atraído por cicrano. Não. Eles dão as características que a pessoa deduz quem seja, mas não. Naquele dia o espírito deu nome. Só faltou dar endereço. E aí, com o passar do tempo, as pessoas ficou fácil identificar quem era, apesar do grande número de pacientes que iam até a casa espírita. E teve uma conversa séria com a mulher em particular. Olha, você está agindo de tal modo, ela admitiu. Ela falou, não, mas ele não tinha nada que ter morrido, ele não tinha nada que ter me deixado. Culpa dele, eu estou passando por isso, por isso, por isso, se ele não tivesse morrido, assim, assim, assim. Então ela não perdoava, de certa forma, o desencarne de uma pessoa que veio a falecer não por escolha própria. Tamanha imaturidade. E ela era a obsessora. Então isso acontece sim. E não foi só, aquele foi o primeiro caso que eu vi, de lá para cá eu já vi centenas, não foi nem só dezenas, não, centenas de casos como este. Aqui mesmo no Grupo Luz Divina, nós já presenciamos muitos casos desse em que espíritos voltam do mundo espiritual. Essa conversa, ninguém nunca voltou para dizer como é lá. Eu, pelo menos, já tenho, pelo menos, catalogado uns 10 mil casos de espíritos que voltaram sim, para dizer como é lá. Essa conversa, nunca ninguém voltou para dizer, não. Você pode não acreditar, você pode não aceitar, mas dizer que nunca ninguém voltou para dizer como é lá, isso é conversa de gente que não tem capacidade de entender a grande realidade transcendental. Bom, o caso típico em que o encarnado obsidia o desencarnado, identificamos-lo no capítulo Em Serviço Espiritual. Transcrevamos, inicialmente,
a convocação dos trabalhadores para o serviço assistencial ao caso em apreço, para melhor acompanharmos o seu desenvolvimento. Tem a palavra Abelardo, cooperador de boa vontade do plano espiritual, se dirige ao assistente Aulos. Meu caro assistente, continuou inquieto, venho rogar-lhe auxílio em favor de Libório. O socorro do grupo mediúnico melhorou-lhe as disposições, mas agora é a mulher que piorou, perseguindo-o. Qualquer um de nós, ante esse apelo, faria logo o seguinte raciocínio. Libório é o encarnado amparado pelo grupo mediúnico, e a mulher que piorou é a entidade que o persegue. Tal, entretanto, não se dá. Libório é o espírito perseguido por Sara, criatura ainda encarnada e a quem se ligou no mundo por descontrolada paixão. Sintonizados na mesma faixa vibracional deprimente, estão ligados um ao outro, acusando dolorosa e completa simbiose obsessional. Atendendo ao apelo de Abelardo, Aulos e os demais excursionistas do além demandaram ao local onde Libório fora recolhido, depois de ter sido amparado horas antes pelo grupo terrestre. Está aqui, um relato lá do livro Nos Domínios da Mediunidade. Findo alguns minutos de marcha, atingimos uma construção mal iluminada em que vários enfermos se demoravam sob a assistência de enfermeiros atenciosos. Entramos. Aulos explicou que estávamos ali diante de um hospital de emergência, dos muitos que se estendem nas regiões purgatoriais. Eu já tive a oportunidade de visitar em espírito esses hospitais. São alojamentos, como se fossem alojamentos de guerra, aqueles alojamentos para tratar feridos. E eles têm uma ampla proteção energética, então os seres trevosos não conseguem atacar aquela base. E ali eles recebem atendimento. Eles, geralmente, esses galpões, digamos assim, improvisados, essas casas de transição, entre aspas, são em regiões umbralinas. Porque se você tirar aqueles espíritos da região umbralina para ser tratado num lugar que só tem luz, eles não suportam, eles não se dão, eles passam mal, eles convulsionam, eles surtam, eles entram em estado semelhante ao estado de coma, eles entram em desespero, eles ficam agressivos. Então tem que ser tratado num lugar onde a energia seja similar à vibração deles, numa região. Bom, mais adiante continua a descrição de André Luiz. Alcançáramos o leito simples em que Libório, de olhar esgazeado, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença. Um dos guardas veio até nós e comunicou a Abelardo que o doente trazido à internação denotava crescente angústia. Aulos auscultou-o paternalmente, em seguida informou. O pensamento da irmã encarnada que o nosso irmão vampiriza está presente nele, atormentando-o. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É o caso de perseguição recíproca. Nesse caso é uma obsessão recíproca, mas tem casos que a obsessão é só do vivo para com, entre aspas, o morto. Que quando sai do corpo físico, tá? Ao dormir, pela emancipação da alma, vai até o desencarnado atormentá-lo. O caso em estudo é um dos muito interessantes que o livro Nos Domínios da Mediunidade nos trouxe. Adquiram também o livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. A moça enferma, Sara, apesar de socorrida fraternalmente no grupo mediúnico, insiste em não destruir a corrente mental que a vincula ao espírito em viciosa imantação, nutrindo-se reciprocamente das emanações e desejos que lhe são próprios. Dependendo a cura das obsessões e grande parte da conduta dos encarnados, não dá à moça a menor colaboração ao esforço dos componentes e dos supervisores espirituais do grupo. Ou seja, uma pessoa que está indo a uma casa espírita, receber tratamento de obsessão e não faz a parte dela, não ora, não vigia, não pratica caridade, etc., não muda os pensamentos. Os amigos trabalham, por um lado, objetivando o desligamento e, por fim, a libertação ante o jugo incômodo do espírito. Todavia, a irmã encarnada dificulta a tarefa e fortalece os laços que aprendem ao ex-companheiro da terra, atormentando-o com suas reiteradas solicitações por meio do pensamento. E aqui tem um quadro, que eu vou mostrar agora a fotozinha, dizendo, durante o sono, Sara abandona o corpo e procura inquieto o espírito de Libório, recolhida a um ponto de emergência no espaço, num exemplo típico de obsessão recíproca. Aqui está a figurinha, uma espécie de... E aí vai, né? Caso difícil esse é de reclamar dos companheiros do grupo terrestre, muita paciência e dedicação.
Aí tem outra parte que diz assim: retirando-se da sessão, horas antes, dirigiu-se Sara para sua casa, de onde passou a irradiar pensamentos descontrolados na direção do antigo companheiro, provocando no pobre irmão, apesar de recolhido ao hospital de emergência, inquietação e angústia. Vencida pelo cansaço, vai ela confiar-se ao sono. Que sucederá? Aproveitará a bênção do repouso físico ou continuará a sequência de pensamentos enfermizes e deprimentes? Temos a resposta na transcrição que a seguir fazemos, iniciadas com a justa observação de Aulus, quanto ao estado de angústia de Libório. Tudo indica a vizinhança da irmã, que se lhe apoderou da mente. Nosso companheiro se revela mais dominado e mais aflito. Mal acabara o orientador de formular o seu prognóstico e a pobre mulher, desligada do corpo físico pela ação do sono, apareceu à nossa frente reclamando feroz. Libório, Libório, por que te ausentastes? Não me abandones. Regressemos para a nossa casa. Atende, atende. Diante dessa ocorrência, poderá sobreexistir qualquer dúvida de nossa parte quanto à obsessão produzida pelos encarnados? Evidentemente, não cabe nenhuma dúvida. Aí coloca aqui casos dessa ordem. Eu dou uns saltos aqui, tá, gente? Eu dou uns saltos de uma parte do texto a outra para não se tornar muito prolixo o vídeo. Casos dessa ordem fortalecem a nossa convicção de que cuidar de um obsidiado não significa apenas o esforço de afastamento do perseguidor a qualquer preço, como se o serviço assistencial da mediunidade com Jesus se resumisse a simples operação de saca-rolhas comum, mas sobretudo possibilitar ao enfermo meios de esclarecimento, a fim de que o reajustado mentalmente coopere também no esclarecimento do irmão necessitado. Aí aqui fala, os centros espíritas não devem simplesmente conduzir aos gabinetes mediúnicos os enfermos para livrá-los da companhia das entidades desajustadas. Devem, num trabalho simultâneo, conduzi-los às salas de leitura e estudo do Evangelho e da doutrina. Sim, com o objetivo não só de evidenciar a parcela de cooperação que lhes é atribuída no serviço dos obsessivos, como especialmente de convencê-los de que são eles, os obsidiados, as principais peças do serviço de cura. Aqui fala, por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo encontramos sábia e generosa advertência de categorizado espírito, no sentido de que além do mandamento primitivo, amai-vos uns aos outros, um outro existe também de fundamental importância, instruí-vos. Pois claro que algumas pessoas procuram trabalhos com da Umbanda, na qual linha esta que nós esposamos também, a gente, pelo menos aqui no Grupo Luiz Vina, a gente trabalha mesclado, nós temos um lado mais espírita e temos um outro lado mais umbandista. Muita gente procura casas assim, que trabalham também com a linha de Umbanda, porque a nossa Umbanda é uma Umbanda mais esotérica. Por quê? Porque acha assim, eu vou lá, eles vão me passar uns banhos, umas velas, umas defumações, vão fazer um sacudimento e tá tudo certo. Dependendo do que for, eu faço uma entrega lá, eu faço um trabalho e tá tudo certo. Sim, resolve, afasta o espírito, aquele que a gente falou. Ele que cita aqui no livro. A espiritualidade que trabalha nas casas tem a força para arrancar aquele espírito de perto do obsediado. Mas será que só isso resolve o problema? Porque você tira um e depois, pela sintonia vibracional, essa pessoa puxa mais 10 lá na frente. Porque tanto ela, ao sair do corpo, ela procura ambientes que têm espíritos que vão acompanhá-la e obsediá-la, como naturalmente, independente de ir até esses lugares ou não, ela já atrai, a pessoa atrai. Então tem que tratar a pessoa para que ela mude de dentro para fora, ela faça uma reforma íntima, coisa que não é fácil. Coisa que não é fácil, reforma íntima não é uma coisa que se faz da noite para o dia, não. Uma vez eu estava conversando com o marido de um amigo meu, e ele estava falando, bom, a reforma íntima eu já fiz, agora só falta tal coisa lá. Eu fiquei pensando, como já fez a reforma íntima? É assim, né? Vai, igual quem reforma uma casa, você vai, põe um gesso no lugar, umas sancas de luz, aí põe uma pia onde não tinha uma pia, ou troca, pinta um negócio, muda o piso, e aí faz a reforma e fala, ufa, a reforma já, graças a Deus, terminei a reforma. Como se a reforma íntima fosse assim. Ah, perdoei 4, 5 pessoinhas que achou. Você acha às vezes que perdoou. Acha que perdoou. Perdão não é assim não.
Ah, perdoei, deixei para lá. Perdoar não é deixar para lá e perdoar não é esquecer. Então se você deixou para lá uma coisa, você esqueceu, abra bem do olho. Você pode não ter perdoado completamente essa pessoa. O perdão é mais do que deixar ir. O perdão é mais do que esquecer. Perdoar é quando você realmente, e aí é onde o bicho pega, quando você realmente está convicto de tudo aquilo que aconteceu, teve grande parcela de responsabilidade sua. Você foi responsável 100% por tudo que você atraiu, por uma série de fatores. Quando você entende de que foi sua energia que entrou na pessoa para fazer aquilo com você, porque você já fazia aquilo com você, você só precisava de alguém para terceirizar aquela maldade que você já fazia, não tinha consciência que fazia, aí a sua energia catou aquela pessoa e fez ela aprontar aquilo com você, conhecesse você ou não a pessoa, aí você perdoou. Não é fácil. Não é fácil. Tenho certeza que não é fácil. E também não se culpe, caso não tenha conseguido perdoar, tá? Não se culpe. Você está num processo tão evolutivo quanto qualquer pessoa. Por mais que você seja um dirigente espírita, grande coisa, mas você seja se considere um pai de santo também, um dirigente de uma roça de candomblé, um monge budista, ou um sacerdote católico, ou um pastor, ou um sheik, o que você se considerar, ou lhe considerarem. Caso você não tenha conseguido perdoar ainda, embora você esteja na linha de frente ainda das pregações, não se culpe, porque você é uma pessoa como qualquer uma outra, embora talvez não admita, e tão falho quanto eu, quanto você, tão falho quanto eu, quanto qualquer pessoa, você está aqui na escola da vida para aprender, e não há lugar melhor para se errar do que na escola, porque se você não tiver o direito de errar na escola, você vai ter o direito de errar onde? Se o aprendizado também se dá pelo erro e pelo acerto. Erro e acerto. Como nós estamos no mundo de provas e regeneração, não mais no mundo de provas e expiações, porque do dia 11/11/2011 para cá, o mundo deixou de ser provas e expiação para ser prova e regeneração, o mundo continua sendo uma escola. Qual é o melhor lugar para se errar e acertar, se não numa escola? Então você, como espírito eterno, imortal e reencarnante, embora alguns não admitam, está aqui nesse mundo para errar, acertar, errar de novo e aprender. E assim vamos nascendo, morrendo e renascendo ainda, progredindo sem cessar. Tal é a lei. Que bom se a gente conseguir, ao desencarnar, voltar para o plano espiritual melhorzinho um pouco do que chegamos. Quem sabe? Né? E assim, de encarnação em encarnação, a gente vai aprendendo. Tem gente que só piora. Embora alguns espíritas discordem de mim, dizem, não, ninguém piora, a pessoa sempre só melhora. Não, tem gente que piora e piora feio. Feio. Tá? Tem gente que de uma encarnação para outra tem quedas extremamente bruscas. E aí, como é que faz? Aí vai reencarnando de novo nessa roda, até nessa roda das reencarnações, até um dia resgatar, né, as suas pioras e seus altos e baixos. Quando vê que só tem piora de uma encarnação, a outra só piora, 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 e no plano espiritual só piora, 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 aí é banido. Quando o planeta mudar de vibração e melhorar um pouco, vem o, entre aspas, planeta chupão, que não é bem um planeta, né? É uma egrégora cósmica que passa nos planetas recolhendo, aí vai-se embora, bye bye, vai nascer em outro lugar, bem difícil, outro lugar bem complicado. Então é isso aí, se inscreve no nosso canal, divulgue os nossos vídeos, dê um like e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Muita paz, muita luz.